Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós iremos lidar com a pergunta: ainda faz sentido falar em família no século 21? Falar de família no século 21? Será que esse negócio não está ultrapassado? Será que esse negócio não ficou no passado? Será, Lucas, que ainda hoje, nos dias atuais, em pleno século 21, ainda faz algum sentido tratar deste tema, as pessoas valorizarem este princípio, esta doutrina? Bom, é o que nós veremos hoje. Desde já eu peço que você assista até o final para você entender perfeitamente o que eu vou dizer. Peço também que você se inscreva no nosso canal, deixe seu gostei para que você continue acompanhando os nossos vídeos. Para responder esta pergunta, nós iremos analisar Mateus 19, versículos do 4 ao 12. Analisando este texto, nós teremos a resposta. Nós vamos deixar a própria Bíblia falar por si mesma. Pelo menos enquanto você estiver assistindo esse vídeo, deixe de fora os conceitos políticos. Vão ter momentos que eu vou parecer ser uma pessoa de direita quando eu falar sobre a vida humana, sobre a família. E vão ter momentos que eu vou parecer ser uma pessoa de esquerda. Quando eu abrir, por exemplo, os profetas menores, falar de Amós, de Ageu, eles tratam de conceitos de justiça social, que às vezes são abordados por autores de esquerda. Então, enquanto você estiver assistindo esse vídeo, tire da sua cabeça esses conceitos políticos. Aqui nós vamos analisar a palavra de Deus, a doutrina cristã. Não leste que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Que está falando da doutrina da criação. Eu acredito em um Adão, em uma Eva históricos. Há um debate na teologia, na arqueologia, a respeito se houve realmente um primeiro casal. O que tem se encontrado até os dias atuais na ciência, na arqueologia, na teologia, indica que houve sim um primeiro casal, ainda que nem tudo que esteja ali envolto daquela história seja literal. Tudo indica que houve sim um primeiro casal, Adão e Eva. Depois eu vou fazer depois um vídeo específico falando de Adão e Eva. É um assunto que não dá para se aprofundar neste vídeo. Mas o princípio da Bíblia é que Deus criou o homem e a mulher e criou eles para que eles se relacionem, para que eles formassem a família. Versículo 5: E portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne, que fala do ato do casamento, que é um princípio muito importante, uma base muito importante para o ser humano, isso tanto na teologia como também à luz da psicologia. A família é um pilar de sustentação muito importante para qualquer pessoa, para qualquer ser humano. É uma base psicológica, emocional, por que não muitas vezes até espiritual, para que uma pessoa possa desenvolver os seus projetos, a sua vida como um todo. O conceito de família é muito importante para todos nós. E aqui fala também do ato sexual, né? O casamento ele se consuma no ato sexual. Tem ali a união entre o homem e a mulher e eles se tornam uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A regra estabelecida por Deus, o casamento, a família, embora nós saibamos que hoje em dia existam muitos problemas envoltos da família, envoltos do casamento, como por exemplo, problemas ligados ao próprio divórcio, à própria separação, entre outros problemas. Mas a regra é que o homem e a mulher, o ideal de Deus é que eles casem. Por isso que a gente tem que analisar bem o que a gente vai casar. E que eles depois gerem filhos, gerem prole e fiquem juntos para o resto da vida. Essa é a regra, é o ideal de Deus, é o que Deus quer. Mas aqui Jesus está justamente respondendo um questionamento feito para ele com relação ao divórcio. A gente sabe que, infelizmente por causa do pecado, vai haver algumas situações excepcionais que Deus ele vai permitir o divórcio. 7. Perguntaram-lhe: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Já na lei mosaica do Antigo Testamento,
havia algumas situações em que podia haver o divórcio, principalmente com relação ao homem. O homem ele podia dar carta de divórcio para a mulher, e isso era utilizado de uma forma até banal muitas vezes. Muitas vezes o homem se separava da sua esposa por qualquer motivo, por qualquer razão, e isso não agradava a Deus. Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Então, o princípio de Deus é a regra da família, a regra do casamento. Agora nós estamos no Natal, o momento que a gente vai participar da ceia com a família, ceia de Natal, ceia de virada de ano. Nós vamos estar reunidos com os nossos familiares, momento muito importante para todos nós. E este é o princípio de Deus, é o princípio do casamento, é o princípio da família. Então Jesus ele está aqui contradizendo esse costume que tinha na época dele, do homem se divorciar da sua mulher por qualquer razão, por qualquer motivo. Às vezes a mulher ficava mais velha e ele já queria dar carta de divórcio para arrumar uma mais nova. Por qualquer coisa ele já queria se divorciar da sua mulher. E olha só o que a Bíblia vai dizer. Respondeu-lhes ele. Versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Existem duas situações em que pode haver o divórcio. No caso de traição, de adultério, e 1 Coríntios 7,15 também trata no caso de abandono, que é quando a outra pessoa vai embora, se separa, você não quer separar, mas a outra pessoa quer, e aí você não é obrigado a obrigar a pessoa a continuar com você. Isso é uma questão lógica de interpretação. Nós temos estas duas situações, debatem-se academicamente outras situações, como por exemplo a situação de violência doméstica. A maioria dos teólogos tem entendido, como também existe o princípio da vida humana, que nesse caso pode haver o divórcio, pode haver a separação para resguardar ou a vida da mulher, ou às vezes até mesmo a vida do homem. Mas isto é algo que é debatido na academia. Se debate outras situações também, mas isso é perigoso ensinar essas outras situações, porque uma coisa é a teologia acadêmica para pessoas que têm um conhecimento mais avançado da teologia da doutrina, e outra coisa é a teologia para o povo, para as pessoas normais, do cotidiano, seus comuns do cotidiano, porque essas pessoas não têm um acesso tão grande ao estudo teológico que elas podem banalizar, começarem a se divorciar por qualquer motivo, por qualquer situação, por qualquer problema. Por isso que onde a Bíblia trata claramente de hipóteses, as outras é conjectura, é discussão. Mas onde a Bíblia fala claramente, onde nós temos uma garantia maior que é permitido, é no caso de divórcio e no caso de abandono. Se você sai dessas hipóteses, você pode... A hipótese também de violência doméstica é uma hipótese mais plausível. Mas se você sair dessas hipóteses para outras hipóteses, você pode incorrer em heresia, você pode incorrer em pecado, a um grande risco, porque o princípio de Deus é o princípio do casamento, da família e da manutenção da família, da manutenção do casamento. Eu espero que você tenha amadurecimento para poder entender este princípio. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Aqui algumas pessoas interpretam em que sentido? De que uma vez que uma pessoa se separou, fora dessas hipóteses de adultério e de abandono, foi casar com outra, tanto a pessoa que se separou como a que casar com ela, elas vão cometer adultério. E é verdade. A pessoa que se separou e a que casar com ela, sabendo dessa situação, que ela se separou fora das hipóteses bíblicas de permissão, ela também vai estar pecando. Só que tem pessoas que pensam que isso aqui é como se fosse um crime contínuo. No direito tem o crime contínuo. O que é o crime contínuo? Sequestro. A pessoa sequestra a outra, leva ela para uma fazenda no meio do mato. Enquanto aquela pessoa está sequestrada, está lá naquela fazenda,
com a sua liberdade tolhida, ali está acontecendo um sequestro. Aquele crime é o crime contínuo, é o crime que ele se consuma, que ele se prolonga pelo decurso de tempo. E tem gente que pensa que no caso do adultério, ele é da mesma forma, como se fosse um sequestro. Enquanto aquela pessoa estiver casada com a outra, ela vai estar em adultério. Só quando ela separar e voltar para o seu primeiro relacionamento é que ela vai sair do adultério, quando que não parece ser o que a Bíblia ensina. Tem pessoas respeitáveis que defendem isso, mas não parece ser o que a Bíblia ensina. Se nós formos ver o encontro da mulher samaritana com Jesus, ela já tinha tido quantos esposos? 5. Jesus mandou ela voltar para o primeiro esposo? Não. Jesus ressaltou foi o que ela estava agora, que não era dela. Isso foi o que Jesus ressaltou. Jesus queria que ela se arrependesse, não que ela voltasse para o seu primeiro esposo. Às vezes esse primeiro esposo já tinha uma outra esposa, uma outra família, e ela agora já tinha uma outra família também, e aí ela vai abandonar a sua... Como acontece em muitos casos na vida real, que a pessoa se separa e adquire uma nova família. E aí a pessoa vai largar essa família que ela está agora, largar os filhos, para ir para um casamento, para voltar para outra pessoa, que às vezes já está casada de novo, já tem uma outra família, já tem outros filhos. Não me parece ser o ensinamento da Bíblia. Nós temos o caso de adultério também no Antigo Testamento de Batseba, ou Batseba, ou Bitseba. Tem várias formas de você pronunciar o nome dela. Que o que aconteceu? Ela era casada, Davi cobiçou ela, mandou que matassem o esposo dela e ficou com ela, adulterou com ela. Depois teve até um filho que foi Salomão. E você pode dizer, mas no caso aí ele matou o marido dela. Mas aí complica ainda mais. Isso não faz com que o pecado de Davi seja justificado. Não. Dificulta ainda mais, complica ainda mais. Porque envolve adultério e envolve assassinato. E Deus não quis que ele terminasse o relacionamento dele com Batseba ou Batseba. Deus quis que ele permanecesse. Prova disso que deu a ele Salomão, que foi o filho que sucedeu Davi. Pois Salomão, filho daquele adultério, sucedeu Salomão. Claro que teve consequências do pecado, teve consequências do erro. Davi, ele cometeu adultério, ele pecou. Depois Deus vai castigar ele por isso. Porém, o relacionamento, ele continuou, ele não acabou. Então, não me parece que nesta passagem Jesus está falando de um pecado contínuo, de um pecado que se prolonga pelo decurso de tempo. A pessoa que separou fora dessas hipóteses, ela e se casou de novo, ela cometeu adultério? Cometeu, mas agora ela não precisa terminar esse novo relacionamento e voltar para o outro que ela nem sabe se vai dar certo, ela nem sabe como é que está a situação do outro. Não, não é isso. O que é que ela precisa agora? Se arrepender. Provérbios 28:13. O que esconde os seus pecados jamais prosperará, mas o que os confessa e deixa alcançará misericórdia. O que a pessoa precisa fazer, no meu entendimento, na minha visão, pautada pelo que eu estudei, pautado pela Bíblia, ela precisa se arrepender e não fazer mais isso, não separar mais fora das hipóteses que a Bíblia permite. E havendo um arrependimento sincero, um arrependimento verdadeiro, ela pode continuar no seu relacionamento e ter uma nova chance. Disseram os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Por que os discípulos disseram isso? Porque na época tinha banalizado, eles se separavam por qualquer razão, qualquer motivo, e aí os discípulos já não estavam nem querendo mais casar, já que não pode separar por qualquer motivo. Então, o que eles pensaram? Melhor nem casar, melhor ficar solteiro mesmo. 11. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber este conceito, mas só aqueles a quem é concedido. Por que nem todos podem receber este conceito do casamento? Agora você vai entender. Porque há eunucos que nasceram assim. Eunuco é aquele que ele não tem relação nem com homem, nem com mulher. Ele não tem relação sexual. Ele é assexuado. Tem uns que já nascem assim, isso é comprovado pela ciência. Tem pessoas que elas são assexuadas. É aquele que não tem desejo nem por homem, nem por mulher. Tem o homossexual, que tem desejo por pessoa do mesmo sexo. Tem o bissexual, que tem desejo por homem, por mulher. E o heterossexual, que é o que tem desejo pelo sexo oposto. O assexual é aquele que ele não tem desejo, isso é comprovado pela ciência. Tem pessoas que já nascem assim, nem por homem e nem por mulher.
Outros foram feitos eunucos pelos homens. Havia castração naquela época. Por exemplo, uma pessoa ia trabalhar com as mulheres do rei. O que o rei fazia? Castrava a pessoa para que a pessoa não tivesse relação com as suas mulheres, para que ele não fosse traído. Esses daqui, eles eram castrados obrigatoriamente, não era uma opção deles. E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Contexto imediato nos parece dizer e nos aponta que são aquelas pessoas que têm o dom do celibato, que é aqueles que, por causa do reino dos céus, muitas vezes eles podem preferir ficarem solteiros, como é o caso, por exemplo, de John Stott, um dos maiores evangelistas do século XX. Ele viveu a sua vida toda por opção sozinho, ele não se casou, mas isso foi uma opção dele, é para quem realmente tem esse dom. No celibato, nem todas as pessoas possuem essa capacidade. Então, é um princípio muito importante, é o princípio da família, é o princípio do casamento. Existem hipóteses onde a pessoa pode se divorciar, adultério, abandono. Também muitos têm colocado a hipótese da violência doméstica. Porém, não pode ser algo banalizado. Nós estamos aí chegando no Natal, virada de ano, e a família sim, ainda faz sentido sim, embora existam problemas, existam crises, ainda faz sentido falar em família, falar em casamento, falar em relacionamento no século XXI. A família é uma grande base e uma grande sustentação para todos nós.